Conselho de um pai que vocês não tiveram para homens, garotos e meninos. Vou aproveitar que a essa hora o álcool já está falando por mim, para dar um conselho a vocês jovens rapazes. Contexto: sou homem na casa dos 40 anos, casado há 22 anos e totalizando uns 25 anos com a mesma pessoa contando o tempo de namoro. Ela desde cedo mostrou-se ser uma pessoa bem tóxica. Mas na minha adolescência, eu não era exatamente um galã e sofria bastante bullying. Então, eu meio que me deixei ser absorvido por esse relacionamento. Eu engoli bastante, mas bastante coisa mesmo dela, pelo simples medo de acabar sozinho e ninguém nunca mais me querer. Inclusive, traições que eu perdoava, porque ela sempre arrumava uma maneira de me culpar por algo e me deixar mal. Sou judeu de família judia com ascendência húngara. Minha esposa não é, mas para frente, vocês vão entender ou não o porquê de mencionar isso. E minha mãe sempre me alertava sobre ela. Mas eu achava besteira, achava que é porque minha mãe queria que eu me casasse com uma judia também, lê do engano. Quando tínhamos 16 anos, nas nossas férias escolares, tentei pagar para levar ela para uma viagem para a Hungria que a família fazia pelo menos uma vez a cada 10 anos, além da tradicional viagem a Jerusalém. Mas a família dela não permitiu. E ela me proibiu de ir viajar, me disse com essas palavras, que se eu fosse, ela iria dar para todos meus amigos. Isso em 1999, era mais pesado do que é hoje, e eu briguei com toda a minha família para ficar. E bom, eu fiquei na casa de parentes nem tão próximos assim, sofrendo bastante. Mas pelo menos continuávamos saindo todos os dias, e para mim, isso bastava. Como eu era um imbecil, meu sonho era ter filhos. E achei que ela poderia realizar esse sonho. Mas ela começou a me afastar da minha família. Eu vou evitar falar as coisas que ela me falou, porque é ainda mais pesado que o anterior. Mas ela nesse ponto, basicamente porque não aceitaria influências da minha família na criação dos filhos dela, como se também não fossem meus. Ela nunca se opôs até esse momento, sobre ser mãe. Pensei que também seria o sonho dela. Nessa época eu passei em 2 vestibulares. E também trabalhava na empresa da família. Eu abria a empresa, trabalhava o dia todo, e trabalhava duro mesmo. Ia para a faculdade à noite, voltava e fazia o fechamento, e ela começou a reclamar que eu estava muito ausente. E foi nessa época que mesmo grávida, ela começou, na verdade já traia, mas me trair estando grávida, foi a mais pura demonstração de falta de caráter. E eu descobri algumas vezes, inclusive me orientaram a fazer exame de DNA, e fiz, escondido dela claro, e deu positivo. Pelo menos eu era o pai da desgraçada mal agradecida que hoje é a cópia da mãe. E depois de muito sacrifício e objeção dela, o tempo todo, dizendo que eu estava só jogando meu tempo fora, que eu jamais conseguiria me formar e ser alguém, que para sempre ia ser só o neto mimado do caixeiro viajante que teve sorte na vida. Eu por fim consegui me formar e passar no exame da ordem. E comecei a trabalhar em 2 áreas simultâneas da empresa. O que me fez ter uma crise de burnout aos 26, enquanto eu ainda estudava, para virar promotor de justiça. Plot twist. Ela me fez abandonar esse sonho. E o sonho de ser juiz federal, porque se ela não conseguiu realizar o sonho dela de ser modelo internacional, eu também não poderia realizar o meu também. Ela engravidou do nosso filho do meio. Mas como assim? Você teve coragem de fazer mais filhos com ela? E voltou a reclamar de tudo na vida. Mais uma vez exame de DNA escondido, humilhações, e mais humilhações em casa. Eu já era outra pessoa. Comecei a confrontar ela, e ela começou a posar de vítima. É isso. Nunca deixem um homem sem sexo. Ele pode começar a ver que não vale mais a pena estar casado, e foi quando propus o divórcio pela primeira vez, e ela mudou da água para o vinho. Veio mais sexo, veio o 3º bebê, mais traições. E na faculdade que eu pagava para ela não ir, sair para beber, e deixar 3 filhos em casa com as cuidadoras. De repente 30, quando eu finalmente acordei para a vida, vi que estava no meu aniversário de 30 anos, com metade da minha família me odiando, e a outra metade tendo pena de mim. E não sei como, mas isso virou uma chavinha lá no meu cérebro. Não era o que eu esperava da comemoração de meus 30 anos. Não era a vida que eu queria. Eu havia me sujeitado muito aos caprichos dela. Trabalhava cada vez mais para sustentar os luxos dela. E meus filhos me odiavam pela lavagem cerebral que a mãe deles fez. Eu finalmente procurei ajuda psicológica, fiz um pouco de terapia, psicanálise, até que o próprio psiquiatra me diagnosticou com síndrome aguda do otário, trouxite em estágio terminal e falta de amor próprio.
Então fui a uma casa noturna na Zona Sul. Escolhi 2 garotas. E sequer fiquei nervoso. Eu perdi a virgindade com minha esposa. E até aquele ponto, era a única mulher com quem eu havia tido relações. Não pensei nem no escândalo que poderia ser eu ser pego em flagrante naquele local. O que seria da única coisa que me restava, minha reputação de corno. Mas pelo menos, era melhor que nada. Tá no inferno, abraça o capeta. Bom, a partir desse dia, minha vida mudou muito. O quase nada de respeito que tinha pela progenitora dos meus filhos foi de vez embora. Eu já havia vivido 15 anos em um inferno de fazer inveja à ficção. Voltei para casa, confrontei o capeta, gravei tudo, me muni de provas. E ela confessando na minha cara, traição atrás de traição, e que eu merecia pelo que eu fiz com a vida dela. Que se ela tivesse seguido o sonho dela. E foi só então que percebi o quão narcisista patológica ela era. Comecei a cortar os benefícios dela aos poucos, e comecei a reverter o inferno. Graças a esses áudios, consegui deixar ela internada compulsoriamente algumas vezes. Mas isso começou a afetar nossos filhos. Infelizmente, a lavagem cerebral e o pedestal que eles colocaram ela, a imagem imaculada dela para eles, começou a criar mais problemas em casa. E antes de ver meus filhos se afundando nas drogas, acabei cedendo um pouco e deixei eles conviverem com a mãe deles, com exceção do caçulã. Eles me odeiam muito e acham que eu forjei mesmo aquelas provas por influência da minha família. E que eu sempre fui um pai avarento, ausente, e só pensava no dinheiro. Esquecendo que todo o esforço que eu fazia era somente para o conforto deles e os luxos da mãe deles. Então me fiz mais presente. E fui cortando a maioria do conforto, se não todo. Dei um choque de realidade neles. Bom, uma das coisas mais interessantes na vida de sommelier de Book Rosa é que conheci garotas maiores de 18 anos para deixar claro que tinham um hábito meio estranho na internet. E me apresentaram a esse mundo maravilhoso, que é uma fuga da realidade para a vida sofrida que elas levam, mas que para mim é melhor que o Twitter. Finalmente posso ser quem eu sou de verdade, sem medo de julgamentos. Aos poucos fui me ajeitando, e hoje faz um mês que conheci essa comunidade. Deixei a menina que está comigo agora vendo eu escrever isso, ler e me dizer o que achava. Ela simplesmente começou a chorar, então vou ficando por aqui mesmo. E não me importo nem um pouco em sair com garotas que têm idade para ser minha filha. E que na real, como pessoas, são milhões de vezes melhores que minha filha. Mas depois de tudo isso que vivi, me apaixonar por acompanhante e querer tirar elas dessa vida, seria fim de carreira. É isso. Já podem me xingar e me chamar de escroto. Em resumo, não se relacionem por carência emocional. Vão para a terapia, que muito pior que estar sozinho é estar mal acompanhado. Jamais permitam ser tratados dessa forma. A dor, os traumas e toda essa bagagem não tem cura e é autodestrutiva.